Olá, meus amigos. Meus amigos, todos nós conhecemos a denominação batista, as igrejas batistas. Elas são consideradas como igrejas sérias, igreja que prega o evangelho. Eu fui criado no orfanato da igreja batista há muitos anos, né? E naquela época as igrejas eram muito sérias, pregavam o evangelho. E no decorrer do tempo ela foi sendo enfraquecida. E hoje eu quero falar sobre uma igreja que foi destruída, uma igreja batista, São Paulo, a Igreja Batista da Água Branca, Ibabe. Eu já fui lá uma vez, muito bonita, templo suntuoso, e essa igreja era muito dinâmica. E os seus pregadores seguiam a palavra, né? Só que essa igreja, o diabo entrou nela através de um líder, de um pastor jovem na época, e assumiu o controle da igreja. E esse pastor é muito conhecido nosso, está aqui nas redes sociais, chama-se Ed René Kivik. Aquele pastor que quis atualizar as escrituras e agora já fala abertamente sobre muitas coisas. A inclusão, né? A inclusão que eles falam, que é os homossexuais assumir posto-chave dentro da igreja, e ele acha que isso é a coisa mais natural do mundo. Essa igreja batista da Água Branca, o diabo entrou nela através desse servo do diabo, né? Perverso. E ele foi minando a fé dos batistas, dos membros da igreja né? Daquela denominação. E ele foi incutindo nas suas pregações, bem, né? Sem ninguém perceber, heresias encobertamente destruidoras. E esses tempos atrás eu vi uma entrevista dele dizendo, olha, teve uma época que eu não, a minha intenção eu não demonstrei para a igreja, porque ela não estava preparada. Então o que acontece? Se nós pensarmos direito no que ele estava falando, né? Que ele estava primeiro semeando suas heresias, para depois a igreja aceitar. E a igreja aceitou. E esse homem está lá, produzindo, já destruiu todos aqueles membros que estão lá, estão todos destruídos, né? Os poucos que eram servos de Deus verdadeiro, que tinham o nome escrito no livro da vida, abandonaram aquela igreja. Então, essa igreja batista, como uma grande maioria das igrejas batistas, hoje, elas estão no mesmo caminho. Numa cidade chamada Carapicuíba também tem um pastor lá, batista, e eu já desconfiava dele, né? Aí quando houve aquele escândalo do René, eu publiquei nas minhas redes sociais e ele foi em defesa do pastor René. E aí eu pensei, falei, a minha suspeita se confirmou, né? E esses pastores, as pregações dele, aquelas pregações assim, sabe? Que eles não falam com convicção. É igual a missa de igreja católica. Já foi missa de igreja católica? Aquelas missas. Mas não tem convicção, né? E nós percebemos que a minha suspeita daquela igreja lá de Carapicuíba estava na mão também de um homem que foi contaminado ou já foi enviado pelo diabo. E as pessoas ainda defendem de unha e dente. Defendem de unha e dente porque não conhecem a palavra de Deus. Se conhecesse a palavra de Deus, eles abandonariam aquilo lá imediatamente. E esses homens, a maioria deles são de esquerda, mente de esquerda, vota em partido de esquerda, e muitos deles não abrem o voto dele para a igreja, porque, né? E o René Kivik já abriu, falou, eu sou progressista, né? Eles usurparam aquele nome de progresso, porque o socialismo nunca trouxe progresso. Então essa igreja batista da Água Branca, a IBAP, ela foi destruída e a palavra de Deus é bem clara, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E esses homens, eles vêm com as pregações deles, você não percebe as heresias que eles estão implantando. Não consegue enxergar as heresias, que vêm cobertamente destruidora. E eu sei que tem membros de lá, dessa igreja, principalmente de Carapicuíba, né? Que não deram mais ouvido ao que eu falava, que eu falo. Por quê? Porque eles estão cegos. Já desconfiava também que eles precisavam ter um novo nascimento. Mas eles não nasceram de novo. A gente percebia pelas atitudes
que nós que pregamos o Evangelho, que tem o Espírito Santo de Deus, a gente sabe discernir os espíritos, que espírito está naquela pessoa, né? Eu percebia claramente. E hoje aquelas pessoas estão lá, muitas pessoas estão lá, bebendo daquela água rota, turva, amarga, né? Para a sua própria destruição. E a Igreja Batista da Água Branca, ela foi tomada pelo diabo. E os membros também eles também são lobos, né? Porque eles gostam disso, eles amam o seu pastor, assim como lá em Carapicuíba também, eles amam o seu pastor, né? Pastor de esquerda, provavelmente, pastor que defende esse tipo de gente, outros pastores nessa mesma linhagem, não, eles vêm com uma conversa muito boa aos ouvidos, não, é que ele quer a paz, ele não quer discussão, ele é isso, ele fala tão... E eles falam, manso. Me lembro que o René Kivic, que eu assistia a ele aqui no YouTube, né, as reflexões que ele tinha, mas algo me dizia, eu falei, esse homem eu não sei, tem alguma coisa. E parece que acontece comigo muito isso aí. Quando eu desconfio alguma coisa, eu não tenho certeza, passa o tempo, pronto, é comprovado. E tantas igrejas batistas que hoje perderam o vigor espiritual, são apenas religiosos. Eles, né, não têm conhecimento de Deus, não têm intimidade com Deus. E aquelas pessoas que estão lá, está a passos largos para o inferno. Essa é a verdade. As minhas palavras parecem duras aos ouvidos, né? Mas eu prefiro assim, prefiro ser um Jeremias do que falar, olha, Deus ama todo mundo, olha, Deus ama você do jeito que você está. Mentira. A Bíblia não ensina desse jeito. Deus não me ama do jeito que eu estou. Eu vou a Deus do jeito que está. Ele me chama, mas ele tem que mudar. Eu vou ter que nascer de novo. Então fica aqui, meus amigos, a Igreja Batista de Água Branca, Ibape, como ela foi destruída.